Malta, bem-vindos ao Tenho Média para isto. E há uma coisa que eu quero dizer antes de mais. Este quadro que vocês estão a ver não existe. Vou dar a brincar com estas cenas da edição. Então é assim, o Cruz vai meter aqui o quadro. Ele partiu-se no episódio de Sociologia. Quem estava atento, viu. Quem não estava atento, pena. Mas, está aqui um quadro na mesma ou não está? Não sei. O que é que acontece se eu tocar, Cruz? Vou tocar. É mesmo para dar cabo da edição. Ok. Vou começar com uma pequena história. Imaginem isto. Vocês estão no 12º ano, querem ir para um curso, mas está difícil terem média. Ok? Já escolheram, viram aqui alguns episódios do Tenho Média para isto, mas está mesmo difícil terem média para aquilo. Ou média para isto. O que é que vão fazer? Precisam de explicações, malta. Claro! Centro de Explicações Online. Está na descrição. Portanto, o meu convidado de hoje é especialista em materiais. Não sabia bem como é que havia de fazer, Bernardo, mas bem-vindo. Muito obrigado. Tenho média para isto. Ou se calhar não. Primeira coisa, eu acho que, pelo menos isto é uma curiosidade que eu tenho, porque, imagina, quando eu vejo coisas sobre alterações climáticas, ou sobre recursos naturais, ou coisas assim, eu tenho sempre uma ideia, e esta ideia que eu tenho é, por um lado é exagerada, mas por outro é completamente ignorante, porque eu não conheço bem a indústria. Mas a minha pergunta é, na indústria dos materiais, a escassez de recursos começa a ser um problema ou não? Sim, podemos dizer que a escassez de recursos é um problema, porque, como nós sabemos, eles são finitos. E não sei se tens noção, a maior parte dos materiais tens que ir escavar o minério, essa parte toda, e a percentagem, por exemplo, de uma tonelada que tu tiras de minério, a percentagem que tu tiras mesmo do que tu queres é ridiculamente baixa. Estamos a falar tipo da casa 10 a menos 6, para aí. É, tipo, Como assim? Tipo... Imagina, se tu tirares uma tonelada, tu tiras 1 quilo, mais ou menos, do que tu queres. Ou seja, tu precisas escavar muito para encontrares um bocadinho do que tu queres. E essa escala é mesmo real? Tipo, uma tonelada, 1 quilo? Epá, não sei se é exatamente esta ordem, vou-te ser sincero, mas é à volta disto. É mesmo uma porcentagem muito pequena. Mas, basicamente, isto só para tu veres a proporção do que uma pessoa tem que escavar e tem que trabalhar para ter um bocadinho de matéria-prima, mas um bocadinho à volta da pergunta que tu disseste. Basicamente, são matérias-primas finitas. Como nós sabemos, nós estamos a gastar mais rápido do que o nosso mundo consegue repô-las, basicamente, e sim, por isso é que a engenharia de materiais entra aqui. Temos que tentar fazer com menos material e um bocadinho estes processos, estudar um bocadinho os processos. Mas sim, basicamente há poucos materiais e cada vez menos para o que nós precisamos. Ou seja, o que é isto então, a engenharia dos materiais, qual é o papel dela aí? É tentar perceber que outros materiais é que podem ser usados, como reutilizar estes que já temos, qual é o papel? Exatamente, tu acertaste em cheio, podemos dizer assim. Basicamente o papel da engenharia de materiais neste mundo, podemos dizer assim, da reciclagem, desta parte toda, vai um bocadinho ao encontro ao que tu disseste. Basicamente, o nosso objetivo é, ou, por exemplo, um material que seja muito poluente, ou que seja preciso usar muito material para obter uma coisa muito pequenina, estás a perceber? É tentar fazer de uma forma mais ecológica, ou com menos material, ou porque isto pode ser através de melhoramento do material, ou trocar o material, ou melhorar o processamento. Tem muito a ver com isto, ou então simplesmente reaproveitamento do material. Por exemplo, temos alguns polímeros que são difíceis de polímeros, são plásticos. Ok. Importante para o resto desta entrevista, digamos assim, polímeros é plásticos, que eu posso referir várias vezes. Mas, por exemplo, uns termoendurecíveis, que é um tipo de polímero específico, que não são facilmente recicláveis, o que é que acontece? Por exemplo, são partidos em pequeninos e são, por exemplo, incorporados no alcatrão para dar maior aderência dos pneus e coisas assim. É um bocadinho um incorporamento de coisas que não podem ser recicladas diretamente, digamos assim. É como, por exemplo, peças cerâmicas que já estão cozidas, já estão todas feitas. Não dá para meter outra vez na máquina e aquilo faz o processo outra vez. Durante o processo, se houver ali um erro, dá para pegar na matéria-prima e pôr na máquina e não utiliza. Agora, no final da peça estar feita, já não dá, mas dá para fazer reincorporamento noutra peça, digamos assim.
Ok. É um bocadinho isto que a engenharia dos materiais, neste âmbito, nesta área das reciclagens e aproveitamento, faz. Mas funciona quase como se vocês fossem investigadores da área para perceber como é que podem melhorá-la e... Sim, é um bocadinho assim. Nós fazemos muita investigação nesta área de materiais biodegradáveis e à volta da reaproveitamento, porque isto, se pensarmos bem, tudo o que não se utiliza é um minador, porque se tu deres um uso a isso, é uma maravilha. Por exemplo, na indústria cerâmica havia uma altura em que havia uns resíduos que a própria empresa tinha que pagar para tirar aquilo dali, digamos assim. Como assim? Ou seja, Tipo, eles não tinham utilização para aquilo, certo? ninguém quer aquilo, ou seja, eles têm que pagar alguém para ir lá buscar o resíduo e ok. metê-lo em aterro ou fazer outra coisa Sim. qualquer, porque aquilo não lhes serve nada. E eles não se podem meter aquilo onde quiserem, por isso eles têm que, às vezes, pagar alguém. Isto cada vez menos acontece, mas daí a nossa investigação. Isto, tentar cada vez mais incorporar e fazer uma economia circular, em que não seja linear, pronto, é um bocadinho assim. Sim, no fundo, reduzir, porque é algo que tu me disseste no outro dia e que faz muito sentido. O grande problema ambiental nesta questão da indústria é o processamento, que polui imenso, não é? Mas depois também sim. a pós-utilização, porque o que é que se faz ao material que sobra e o que é que, Sim. no fundo, é resíduo. Sim, por exemplo, podemos na produção, às vezes, dependendo do material que queremos fazer, pode haver um processo que tenha mais emissões de CO2 ou seja mais poluente, mas nem todos são assim. Ok. Mas, por exemplo, olhando para o exemplo da garrafa de plástico, foi o que nós já tínhamos falado, Sim. basicamente a garrafa de plástico é feita, é muito boa porque é plástico e não sei o quê, é muito boa para a função que tem e depois, no final da sua vida, digamos assim, quem está responsável é quem a usa, digamos assim, não é a empresa, não é ninguém. Ou seja, se a pessoa a quiser deitar fora, é difícil essa garrafa ser reciclada. Ou seja, a dificuldade aqui da reciclagem também está um bocadinho na recolha, digamos. Ok. Ou seja, se a pessoa ou se a empresa for responsável por essa garrafa, é possível reciclá-la, é possível reutilizá-la. E isso aqui é um bocadinho pela responsabilidade de cada pessoa. Sim, isso, chamas aí a atenção para a responsabilidade individual, Sim. porque pelo menos eu tinha muito esta coisa. Acho que o podcast me veio ajudar muito, mas de pensar, ok, não que eu não fizesse a minha parte, mas de pensar muito, epá, eu espero que haja aí alguém que anda a estudar muito isto para ver como é que se vai resolver os grandes Sim. problemas. Mas é isto, por exemplo, nesta questão da recolha, que não é fácil, se tu pensares, tens responsabilidade individual e se, ok, eu bebo a água e meto na reciclagem, já estou a ajudar muito essa indústria a fazer a verdadeira reciclagem. Exatamente. Não é? Mas como é que é aqui a questão qual é que é o grande problema do plástico neste momento? O grande problema do plástico, digamos assim, é mesmo a recolha e o lixo que ele faz, digamos assim, Ok. porque o plástico, se nós pensarmos nisso, devido às suas propriedades, porque o plástico é muito utilizado na forma descartável, digamos assim, e ele é Certo. feito e é descartado. Porquê? O plástico é muito fácil de se fazer, tem poucos custos, digamos assim, e transformá-lo, processá-lo, essa parte toda, e depois é um material muito leve e sem grandes impactos, digamos assim, na nossa vida à via. Uma pessoa chega ali, apanha a garrafa e depois livra-se dela, digamos Certo. assim. E depois o material, os plásticos atualmente são muito difíceis de biodegradar. Ou seja, eles vão para o ambiente e não se degradam, simplesmente. Mas pelo simples acto mas na realidade eles são... Podemos utilizá-los. Uma embalagem pode levar uma grande porcentagem de material reciclado. Atualmente ainda não é 100% e não sei quando vai ser. Ok. Não sei se vai ser sequer, mas é muito reutilizável, estás a perceber? É só mesmo pela responsabilidade da pessoa metê-la nos sítios certos para a podermos reciclar. E o mesmo se aplica a metais e a cerâmicos, não tanto. É mais, como é que eu ia dizer, reincorporar, digamos assim, não é tanto reciclar. É reciclar na fundamental, mas sim. Eu uma vez fui com o meu pai a uma empresa de plásticos que ele conhecia os donos e estávamos lá a conversar um pouco sobre isto e eles estavam exatamente a partilhar que a indústria não estava muito fácil porque eles estavam ali num limbo entre, ok, as pessoas já não compram tanto plástico por causa do ambiente e tudo mais, mas também ainda não há alternativas, ou seja, eles não sabiam por onde é que haviam de investir e eles falaram de várias, aqui vou dar o exemplo de talheres, que acho que foi o que eles mostraram. Ok, podes ter de madeira, sim, no entanto,
é um bocado adiar um problema, porque Sim. se tu mudas para talheres É de outro madeira, de problema. repente dás cabo das árvores todas, é ridículo, Sim. acho que ainda é pior. Embora é o que se está a fazer no McDonald's e coisas assim, não é? Sim. E eu percebo que seja uma solução a curto prazo, mas é adiar um problema, acho eu. Sim. E depois eles deram outro exemplo, que eu não sei se tu estás familiarizado com isto, que é, ele mostrou-me um talher que era feito com bocados de comida, só que, ou seja, era meio, eu não sei se era bocados de batata ou qualquer coisa assim, isto parece bem ridículo, mas Sim. era mesmo a sério, ou seja, continha, não era só daquilo, Sim. mas continha, mas era mais no sentido de, é possível fazer muito daquilo porque tu podes plantar batatas à maneira. Mas por causa do desperdício alimentar não sabiam se essa política ia ser aceita, aquilo era um Sim. protótipo. Pronto. Então, neste sentido, que alternativas é que começa a haver se há... Ok, estamos a Sim. tirar os descartáveis, o que é ótimo, porque tu podes ter talheres de plástico que possas Sim. reutilizar, está ótimo. Se calhar para as empresas que vendem não é tão bom, mas é a vida. Sim. Mas que alternativas é que estão a surgir ao plástico? Não sei se estás dentro disso, o que é que... Mais ou menos, digamos assim, alternativas ao plástico é um tema, não é sensível, mas é um bocado delicado. Porquê? Porque das duas uma, ou se podemos ver que não vamos substituir o plástico, mas vamos torná-lo mais biodegradável, vamos torná-lo cada vez mais fácil de se compor no meio ambiente. Ok. Há esta linha de É uma investigação, solução, estás a saber? justamente. Depois tem a outra que é mesmo substituição. Agora, porquê é que tu podes substituir? Podes substituir por metal, mas lá Certo. está, tens que o lavar, já não é a parte do descartável como temos aqui, como temos outra parte. A própria, desculpa interromper, mas a própria Sem problema. poluição do metal, Sim. em comparação à poluição da produção do plástico, é maior? Não te sei bem responder essa pergunta, mas embora eu acho que sim, porque Ok. as temperaturas, temos que ver que, digamos assim, para o processamento das matérias-primas, podemos comparar diretamente os polímeros, que são os plásticos, com os metais. Basicamente, como é que tu os processas? Tu vais elevar a temperatura Certo. para eles se tornarem num estado viscoso Certo. e depois vais, forma. basicamente, através de vários processos, ou consoante a aplicação que tu queres, ou a forma que tu queres, são processos diferentes, mas basicamente depois vais dar a forma ao material que queres, Ok. estás a perceber? Uhum. E se compararmos a temperatura em que ele fica viscoso do polímero e do metal, são completamente diferentes. O polímero é aqui e o metal é aqui, estás a Certo. perceber? E só aqui implica que temperaturas mais altas, maior energia gasta, maiores gases, e depende de como tu tiveres depois os fornos, mas no geral podemos dizer que os metais, o processo em si pode fazer mais Pode poluição, poluir mais, mas sim. no entanto também dura mais. Um talher pode durar quase Sim. uma vida, pronto, Sim, digamos assim. sim. Pronto. Sim. Mas se formos ainda dentro com o objetivo do descartável, mas sem poluir, digamos assim, é um bocadinho dependente da investigação e de se as pessoas estão dispostas a gastar dinheiro ou a investir nessa parte. Porque, por exemplo, não tem nada a ver, mas eu sei impressão 3D, estás a ver? Sim. Pronto, a mais comum funciona como? Tens um filamentozinho, tipo um plásticozinho, digamos assim, um polímero, depois aquilo é derretido, estado viscoso, para depois ser depositado. Fazendo desenhar. O que é que acontece? Estavam a fazer esses filamentos, que são sólidos, com o amido da batata, reaproveitamento de coisas naturais, estás a perceber? Que podem ser biodegradáveis. Se calhar é isso, o amido da batata. E Se calhar pode é isso que ser, eu estava e a falar. pronto, temos projetos também com pele de prata de café e coisas assim, e por exemplo cascas de ovo também, já era mais para incorporação em tijolos e coisas assim. Mas também pode passar um bocadinho por aí, estás a ver? Se houver um interesse na investigação, financiamento, essa parte toda, pode-se fazer investigação nessa coisa e pode-se chegar a algum lado, depois pode ser aceito pelo público ou não, e vamos ver o que é que dá. Mas é um bocadinho por aí, digamos assim. Não é tão simples como alternativas Sim, diretas. De Mas repente sim. agora... Sim, lá está. A madeira ou a outra que eu estava a falar, no fundo, seriam alternativas diretas e... Sim. Boa Pronto, sorte. é um problema, É um pronto. tipo, sei lá... é meter ali um bocadinho para baixo do tapete, mas... Mas sim. Ok, vamos a isto ao quilo. Ok, Eu bora. não sei porque é que continuo a pegar nisto. Tinhas que escolher um material para tudo na tua vida ser feito disso. Qual é que seria? Ou seja, aqui não é um preferias, mas é Sim. um material em que tudo na tua vida era feito disso. Qual é que tu Isso é escolhias? muito difícil, porque eu vou-te dar o exemplo da primeira coisa que me veio à cabeça. Se eu precisar limpar o cu. Eia bem, Como é que é? Ya. Não vou limpar o cu nem um metal, nem um polímero, nem um cerâmico, digamos assim.
Porque, posto eu vista não da pensei engenharia, nisto. estás a perceber? Da engenharia, por exemplo, não posso fazer uma mesa de papel, estás a perceber? Mas também não dá nem jeito de carros. fazer É que aquilo. imagina, carros e tudo. Carros e tudo, sim, estás a Não, perceber? imagina, as pessoas à tua volta estavam bem. Imagina, eu vi no Sim. meu carro normal, Sim. mas tu vieste num carro de papel higiênico. É pá, eu vou dar a resposta assim num mundo muito imaginário, estás Sim, a ver? claro. Super imaginário, nada realista. É pá, seriam os plásticos. Yeah, Porque eu também acho que sim. são a coisa mais leve e isso tudo. Mas claro que há uma data de aplicações que não pode ser. Imagina, um motor de um carro, que ele tem uma temperatura Yeah, gigante, não podes lá Portanto, meter um começar a plástico, por exemplo. Ou Yeah. também não podes meter um cerâmico, porque se o carro Não. vai a uma lomba, aquilo parte-se Mas tu tudo. tens uma alternativa, Bernardo. Então. É não utilizar carro. É verdade, também tem Tu, uma alternativa de imagina, não é utilizar óbvio carro. que tu ias ter que adaptar a tua vida a esta É verdade, circunstância, é não é? verdade. É esta coisa que te aconteceu. Mas sim. Eu também acho que era o plástico. Tipo, eu É não percebo possível muito de ser. materiais, mas eu diria que sim. Limpar Mas- o cu, estranho, mas dá. Mas se calhar era o melhor. Sim, sei. sim, eu acho que sim. Mas imagina, a tua casa tinha que ser de plástico, pá. Pois não vai acontecer. Não, mas sim. Ok. É um, Mas escolhes plástico. escolho plástico, mas não. Ok, então, tu já explicaste um bocadinho o que é isto da área da engenharia dos materiais, mas o que é que faz um engenheiro de materiais? Ok. E se calhar podes mesmo falar logo das 4 áreas principais com que vocês Ok, trabalham ok. para darmos aqui um bocadinho a conhecer. Ok, então o que é um engenheiro de materiais? Isto é uma pergunta que muita gente se pergunta porque não é uma engenharia muito conhecida, digamos Exato. assim. Um engenheiro de materiais basicamente é um engenheiro que estuda todos os materiais que nós vemos à nossa volta, digamos assim, e como os processar e que propriedades e aplicações. Basicamente é um bocadinho à volta disto. Então o que é que acontece? Um engenheiro de materiais começa por, ok, das duas uma, lhe dão uma aplicação, um objetivo a chegar, estás a perceber? Ok? Tu tens que perceber, ok, com este objetivo, com esta aplicação que eu quero chegar, Sim. para fazer esta coisa, que propriedades é que eu preciso ter? A partir de que propriedades é que eu preciso ter, ok, agora como é que eu os obtenho? Por processamento. Ou Estás a seja, vocês começam do fim para o início, do género. Isto é o que eu quero. Às não é? vezes não. Por exemplo, Sim, ficando ali claro. na parte da reciclagem, temos um resíduo e temos que lhe arranjar uma aplicação, estás a perceber? Ok, sim. Isto é um círculo que podes Ok, entrar em qualquer sim, ponto, sim, estás sim, a sim. perceber? Ok. E é um bocadinho por aí, por exemplo, eu fui por esta ordem, mas pode ser ao contrário ou por outra ordem, digamos assim, temos uma aplicação, ok, posso começar por que material é que isto pode ser, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de um carro, não pode Certo. ser cerâmico porque se aquilo bate numa lomba, partiu-se o motor Yeah, todo, não pode ser, é Yeah. impensável. E então tem que ver o material é que é bom, como processá-lo, digamos assim, Ok. e obter as propriedades certas. É um Ok. bocadinho por aí que este engenheiro faz. Uhum. E, ok, que áreas é que nós estudamos? Basicamente, eu gosto de dividir isto em 4 áreas. Está a fazer assim, mas pronto. Yeah. 4 áreas. Que é basicamente os polímeros, que são os plásticos, Ok. a cerâmica e o vidro, que estão um bocadinho ali na mesma área, os metais e os compósitos. Os compósitos é basicamente uma junção destes campos anteriores, estás a perceber? Uhum. Este é um bocadinho as 4 áreas que o engenheiro de materiais estuda e se foca. Estás a Podes só perceber? dar um exemplo do que é um compósito, por Posso sim, exemplo? senhora. Ok, um compósito que toda a gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar, fibras de carbono para as bicicletas ok. e essa parte toda. Sim. Basicamente, o que é que isso consiste? Acredito que muitos de vocês nunca tenham visto fibras de carbono mesmo, aquele vem tipo um tecido gigante, mas aquilo são fibras mesmo microscópicas. Eu já vi porque eu já vi no Ok. Discovery Channel o Segredo ok. das Coisas. E eles Exatamente. estavam a meter isso em... O Segredo das qualquer Coisas é basicamente um programa de engenharia e materiais, digamos assim. Nunca tinha pensado nisso. É basicamente um programa. Estás a ver como é que se faz uma coisa, que material é que vais utilizar, o processamento e essa parte toda. Malta, o Segredo das Coisas, Discovery Sim, Channel. é um bocadinho, é um programa Muito fixe. bom. Yeah. Então estava a falar, e basicamente estava a dar exemplo deste compósito. O que é que acontece? São as fibras, basicamente, que aquilo são coisas microscópicas, são muito pequenas mesmo, mas têm propriedades excelentes. Agora, como é que nós vamos aplicar uma coisa muito pequena para fazer um quadro de bicicleta que em escala é gigante, estás a perceber? Ok. Ok, tu vais precisar de uma matriz, digamos assim, tu vais precisar de o pôr em alguma coisa, ou seja, o que é que tu vais fazer? Vais arranjar uma resina, que normalmente é um plástico tipo muito viscoso, digamos assim, e tu vais incorporar estas fibras lá dentro. E depois, digamos que as fibras, que se fossem só fibras, caíam por todo lado, voavam com o vento, porque são muito leves, têm agora ali, digamos, estão agrupadas, estão bem no seu sítio, e a matriz não está a dar as propriedades que tu queres, porque as fibras é que vão dar a força e a resistência mecânica, essa parte toda, mas está a dar a estrutura para as fibras se aguentarem. Ok. E ao mesmo tempo é um material muito leve,
porque é um plástico, é dos mais leves Por que isso é há. que no ciclismo as bicicletas Exatamente. normalmente são sempre disso. E tens as propriedades ótimas das fibras, enquanto tens uma matriz, tipo a estrutura Quando tu do dizes plástico. matriz, aquilo parece-me, por exemplo, uma resina. Sim, é uma o que eu cena estava a desse dizer. género. A resina é basicamente uma parte muito viscosa que leva ao resino. Tens, digamos, aquilo, tu já viste, mas pronto, é tipo um tecido, digamos assim, que é as fibras todas Sim, entrelaçadas. que eles metem estás a muitas perceber, e metem exatamente, muitas com umas os em cima ângulos das depois outras. também importam. Certo. E basicamente a resina vai embebê-las, digamos assim, e vai dar a estrutura final. Mas Que é em que- torno de tubo, em torno de folha, o que tu precisares. Ok. O que normalmente até acontece é, imagina, metes as fibras, imagina que queres fazer uma carroceria de um carro, qualquer coisa, um capô. O que é que tu vais a fazer? Tens digamos, não é o módulo, estava a faltar a palavra, mas tens A estrutura? a do estrutura, capô. pronto, Ok. tens um modelo Sim. e tu fazes, metes o tecido, estás a ver, que é as fibras, e depois metes tipo, a resina vai e é por vácuo, é puxado, estás a ver, Vai enchendo é aquilo. encher aquilo Ok. e fica com a forma desejada. Ok. E é assim que se faz, basicamente num compósito, esta aplicação assim muito... Mas porquê é muito que coisa. vocês só estudam estas 4? Ou seja, estou a pensar, há bocado estávamos a falar, off the record, estávamos a falar no cimento, porque é que não estudam o cimento, porque é que não estudam, sei lá, o carvão, o ouro, Sim, estou a sabes? perceber. Estás a entender porque é que... O cimento, basicamente, podíamos estudar, e há alguns engenheiros de materiais que podem se dedicar ao cimento, não, é normal, pode acontecer, mas o cimento é tão na área de construção que vai muito parar a engenharia civil, digamos Acabam assim. por ser eles a Sim, especializar-se. eles sabem muito de cimento. O engenheiro de materiais não tem tanta necessidade de ir aprender cimento porque o engenheiro civil sabe quase tudo sobre cimento, que Ok. é a vida deles. Digamos assim, mas o engenheiro de materiais trabalha com cimento. Um exemplo que eu estava a dar há bocado, que acaba por ser um compósito até, o que é que acontece? A incorporação de materiais naturais, por exemplo, cortiça, madeiras e assim, que tu incorporas no cimento, em certas percentagens, não podem ser demais, em que tu estás a ter as propriedades mecânicas do cimento, mas da cortiça depois vais aproveitar propriedades sonoras, ou seja, é muito bom inibidor de barulho, Ok. propriedades térmicas e assim. É basicamente Ou um bocadinho seja, dessa incorporação. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquilo que se mete agora nas casas muito, o capoto, acho que é assim que se chama, que Sim, mete-se, cola-se às paredes, ou seja, Sim. pessoas que têm as casas, Sim. sei lá, de há 10 anos, sim, com a construção só com o tijolo, e agora metem uma coisa que é um capoto, que no fundo aquilo é uma espécie de um esferovite, sim. ou seja, já Eu tem percebo. essa propriedade isoladora. Sim. Não sei se calhar, não, se Isso calhar é um aquilo não extra, tem, estás- yeah, se estás a calhar ver, aquilo não mas- tem cimento nenhum. Mas estou a perceber o que estás a Sim, dizer, ou pronto. seja, juntam materiais para... Sim, é um bocadinho por aí. Uhum. A parte do carvão, o carvão é quase visto como uma matéria-prima, ou seja, tipo, tu utilizas o carvão para chegar a alguma coisa, através da incineração do carvão, ou uma coisa assim, estás a perceber? Uhum. Tipo, não é bom para fazer materiais, digamos assim, estás a Ok. ver? Há alguns materiais que não, tipo, ou se inserem nestas áreas, que são as mais gerais, ou então não são tão ótimos que não vale a pena assim estudá-los. Mas, por exemplo, há materiais que são nestas áreas, mas não são tão facilmente falados, ou porque são de conhecimento geral. Por exemplo, vou dar um exemplo muito engraçado que é dos meus favoritos, um piezoelétrico. Um Assim, quê? Um piezoelétrico. É um material que eu já passo a explicar, nunca deves ter ouvido, mas aquilo é muito fixe. O que é que acontece? Tens um materialzinho que tu aplicas uma pressão e ele naturalmente vai criar uma corrente elétrica. Ou seja, ele vai dar um estímulo que pode acionar um sensor, pode dar energia a alguma coisa. Ok. Estás a perceber? Imagina um chão cheio, tipo, imagina ali em Times Square, na estação, Yeah. há uma coisa, um chão cheio de piezoelétricos. Podia dar power suficiente para alimentar a escada rolante que está à frente, estás a perceber? Ah, mas ok, então espera aí, Ou seja, calma. fazer Mas uma não pressão dá das choque à pessoas pessoa. andar. Não. Aquilo depois tens que criar um dispositivo. Aquilo naturalmente não é Sim, energia, tens não que sei. canalizar, Sim, aprender sim. a canalizar Qual é que é o aquilo, não problema destes materiais ainda? Por isso é que ainda não são assim tão conhecidos. É a sua eficiência, ou seja, a razão entre a pressão exercida e a energia, o output, estás a ver? A energia ok. que sai. Ok. E para isto também tens piroelétricos, que através de um gradiente de temperatura pode criar ali uma corrente elétrica, e é assim materiais destes que são fascinantes, digamos Isso assim, é espetacular. que são mesmo investigação já a sério, que pronto, as pessoas estão dentro destes grupos, que às vezes podem ser materiais cerâmicos e entretanto, mas não são tão conhecidos. Eu estou E tens esta parte mais de engenharia profunda, tipo,
que nós também abordamos às vezes, estás a ok. perceber? Daí não se dedicarem tanto a outros, dedicam-se muito mais a este. Sim, isto são aplicações muito específicas que podem ser incorporadas nestas áreas, mas que as pessoas às vezes não ligam tanto. Mas sim, isto é aplicações muito Olha fixe. que eu estou-me a começar a sentir com mais esperança em relação ao futuro. A minha opinião está sempre a ser influenciada ao máximo. Sim. E é tipo, ok, hoje vem aqui alguém do ambiente e diz-me isto está complicado. E eu, ok, vou para casa. E está complicado. Tá. Sim, e está. Mas pronto, depois tu dizes-me, pá, estas soluções. E eu fico, ok. Epá, Se calhar- é tudo em Porque imagina, isso, perspectiva, é estás a uma, ver? isso é uma cena Por exemplo, excelente. há um exemplo muito engraçado também que era o pessoal que quando foi para uma missão para o espaço e tu lá não tens eletricidade, digamos assim. Certo. O que é que eles fizeram? Faziam, não me lembro exatamente para que é que eles usavam de energia, porque também não era assim tanta, porque lá está este problema da eficiência destes materiais, ainda é muito pouca. Mas o que é que eles utilizavam? Que era muito inteligente. Não sei se sabes o que é um isótopo, pronto. Não faço Pronto, ideia. basicamente é um material muito perigoso, digamos assim, que a decadência dele gera calor, digamos assim. Como é que se chama? Misoto? Isótopo. É basicamente, isótopo. digamos, pessoal eu não tenho a certeza se isto está correto, o pessoal de Química é mais especialista nisto, por se eu estiver a errar não me matem. O isótopo não é um elemento derivado de outro elemento. Sim, pode ser, por exemplo, é isso. É um elemento químico, o urânio, acho que é um deles, pronto. Ok. Sim, ok. exatamente. Ok. E através da decadência dele ele emitia radiação ou calor, estás a Certo. perceber? E isto é um processo natural e o que é que eles faziam? Aproveitavam isto e, através da diferença de temperatura, criavam energia. Estás a perceber que isto é um acontecimento natural e que qual é o problema que não podes utilizar aqui? É que é super tóxico, faz mal, mas no espaço vais fazer mal aqui. Não há nada para fazer mal, ok. pronto. E é um bocadinho assim, é claro que tinhas sempre de ter medidas. Eu lembro-me de ver isto num artigo, até fiz um trabalhinho sobre isso, mas sim, era uma aplicação muito engraçada que eu achei mesmo piada ao material, Sim. mas sim. Mas a ideia que tu deste das escadas rolantes era... Pronto, é era um bocadinho grande cena. assim. Atualmente estamos a trabalhar na eficiência e assim. E pronto. Vocês estão a contribuir para resolver os problemas do mundo. Toda a gente dá uma mãozinha. É, mas sim, toda a gente dá uma mãozinha, mas está sério e eu acho que vocês podem ajudar muito. Portanto, Bernardo, dedica-te aí a essa profissão, malta. Vão para este curso, isto é incrível, precisamos disto. É um curso fixe, é um curso muito fixe. Ok, vamos aqui um bocadinho às cadeiras. Ok. E eu vou pela primeira que tu me pediste para falar. Manufatura aditiva. Ok, manufatura aditiva é um nome, para quem não conhece, não está dentro da área, podem não saber o que é, mas toda a gente sabe o que é. Basicamente assim, digamos, a linguagem mais normal é a impressão 3D. Pronto, aí acho que o pessoal já reconhece. Ok. Isto é uma cadeira muito engraçada porque dá-nos uma liberdade de design muito grande e é muito boa para a engenharia. Porquê? Vou dar um exemplo muito prático e ordeiramente não é nada de espetacular, mas é muito bom para a engenharia. Imagina, tu queres fazer uma peça, sei lá, qualquer, não interessa do que é que seja, queres fazer uma peça, mas essa peça, imagina, tens que ter uma máquina qualquer para fazer, um processamento, imagina, vamos analisar um processo de estampagem, por exemplo, uma Na peça de um camisola? carro, não, Ok. isso pronto, não é mais na nossa área, mas imagina, temos um metal, Ok. tu vais estampar, digamos assim, para lhe dar a forma, ou do capô de um carro, estou a uma coisa perceber, assim, sim. estás a perceber? Sim. Ou seja, tu quando estampas tens que ter um molde, estás a perceber, que vai dar a forma. E o Ok. molde disso é muito caro. Ou seja, se tu quiseres fazer uma peça piloto, estás a perceber, não vale a pena investires um molde daqueles para fazeres uma peça piloto que depois pode correr mal e precisa de ser adaptado, estás a Ok. perceber? E o que é que esta tecnologia, por exemplo, neste caso, que é um exemplo muito prático, pode trazer? Tu basicamente chegas lá, fazes o teu design no PC, não sei o quê, e aquilo vai-te imprimir a peça e tu consegues fazer os testes à peça. Ou seja, é um processo que, comparados com outros processos industrialmente, demora mais tempo, mas deixa de fazer coisas que outros processos não deixam, estás a perceber? Ou seja, a impressão 3D surge para colmatar esta necessidade que há de reduzir os custos e a possibilidade de o modelo falhar. Sim, Fazer basicamente. este protótipo. Mas não é só isso, atenção.
Se eu tivesse aqui a minha professora a ver isso, e se eu dissesse que era só Ficava isso, já tá- em pânico. Ela ficava, assim, mas quê? eu já estou passado, mas ela ia-me Yeah. chumbar. Yeah. Mas pronto, não, tens muito mais aplicações. Sim, ok, mas estás a perceber? entendo, neste sentido Sim. foi um bocado isso. Sim, e depois mesmo materiais, por exemplo, podes imprimir um piezoelétrico, digamos assim, um daqueles materiais que eu estava a Ok. mostrar, estás a ver? Ok. Podes imprimir o que tu quiseres, tens ali uma liberdade gigante, estás a perceber? Ok. É uma máquina muito multifacetada. Ok. Ok, então bora Estava-te a lá. perguntar se o que vocês fazem nessa cadeira é trabalhar com a máquina de impressão 3D. Ok, nesta cadeira em específica, Tecnologias de Manufatura Aditiva, nós abordamos a teoria, digamos assim, de todos os processos que são considerados manufatura aditiva, que é a impressão Ok. 3D. Ok, então o que acontece? Por exemplo, para dois materiais diferentes, o processo vai variar um bocadinho. Como nós tínhamos analisado há bocado, por exemplo, o polímero e o metal, a temperatura a que eram precisos para eles ficarem viscosos, digamos assim, para se poderem ser moldáveis, é diferente. Então o que é que acontece? Por exemplo, no polímero tu tens o filamentozinho que entra lá numa câmarazinha e aquilo aquece e sai logo na cabeça de extrusão Ok. e é depositado. No metal, como aquele precisa de muito mais energia, o processo já é um bocadinho diferente. Normalmente utilizam pó, já nem é um filamento, e passam um laser, que é tem muito mais potência, Ou seja, mais calor. sim, mais calor, Ok. podemos dizer assim, para poderes fazer o tratamento térmico e para depois dar as propriedades finais da peça, basicamente. E é isto um bocadinho, nós estudamos os processos todos e as suas variações e basicamente as vantagens e desvantagens de cada um, digamos Ok. assim. Agora, em relação à parte prática, nesta cadeira em específico não, mas digamos assim, é muito fácil ao longo do curso teres contacto com as tecnologias e uma impressora e imprimires qualquer coisa. E os nossos laboratórios estão muito abertos, tipo, se quiseres lá ir imprimir, falas com o responsável e dá para imprimir Ok. sem problema. E mesmo falando, tu há bocado estávamos aqui em off e tu comentaste, falando aqui de impressoras 3D, que já há sim. pessoas na América Sim. a imprimir casas. Sim, eu vi uma notícia que era lá na América que foi muito engraçado porque é uma cena completamente diferente, que era imprimir casas, ou seja, basicamente tu precisas de uma máquina, aquela era uma máquina Tem que ser maior, uma máquina gigante. sim, e basicamente aquilo tinha os apoios, depois andava assim, estás a ver, basicamente o X, Y e Z, os três eixos, Ok. e basicamente ia depositando o cimento e já Ah, tinha... era mesmo com cimento? Sim, sim, sim. Ainda, sim. eu pensei que era tipo um material tipo... Não, imagina, tu podes depositar, digamos assim, quase todos os materiais, ok? Há Ok. muitos que não consegues, ou então tu consegues com uma pequenina twist, mas com uma pequena adaptação. Esclarece-me estás a só perceber? aqui uma coisa. Qual é o tamanho que a máquina tem que ter para imprimir uma casa É gigante? tipo, imagina... É 2 vezes a casa? Não, imagina a casa tem este tamanho, tu precisas ter um apoio aqui, outro apoio aqui, outro apoio aqui, outro apoio aqui e depois um sistema que te permite Que anda ali à volta. fazer que a cabeça de impressão vá-se movendo. Basicamente é um bocadinho isto que a tecnologia faz. Tens uma base, sendo para um tamanho pequeno ou para um tamanho gigante, tens uma base e depois a cabeça vai-se movendo segundo o eixo X, Y ou Z. Às vezes a cama, digamos assim, é como se chama, também se pode mover segundo Z, digamos assim, Ok. e vai fazendo a deposição do material. Tens técnicas que é um bocadinho diferente, mas na base é um bocadinho isto que acontece, é muito engraçado. Sabes que isto, e eu e tu há bocado falámos de uma coisa que foi a questão de os pedreiros terem algo cada vez mais preciso neste momento, Sim. não é? Isto no fundo pode ser uma opção. Eu Sim, estou sempre à procura exatamente. de opções para o futuro ficar bom. Sim, Vai isto ficar tudo bem. Diz-me que vai ficar tudo bem, Bernardo. Epá, imagina, É uma opção. é uma opção. Tu cada vez, basicamente, se tu conseguires fazer o design no computador, que não é um dos maiores problemas, digamos assim, tu depois passas para a máquina, para a impressora, e aquilo deleta o ficheiro e automaticamente a cabeça sabe onde vai depositar o material, desde que a engenharia seja bem feita, porque o material tem que ser muito bem estudado, tem que ser bem adaptado, porque, não, por exemplo, não vais utilizar tipo, diretamente como o obtens, digamos assim. Tem que passar ali um certo processo, digamos assim. E depois é estudar a Tu aí tecnologia. precisas de um engenheiro de materiais, um arquiteto e um engenheiro civil. E em princípio já consegues meter as coisas a andar. Sim, um engenheiro mecânico também pode fazer lá uma mãozinha, porque, digamos assim, nós não precisamos muito... Imagina, nós sabemos o que é que a máquina vai fazer, mas o engenheiro mecânico dá ali uma mãozinha, tipo, na máquina. Por exemplo, eu se eu disser, ok, a máquina tem que chegar a esta temperatura para fazer este efeito no material, para poder ser depositado. Mas eu não percebo Não como é sei. que eu digo à máquina, Yeah. estás a perceber? Ok. Preciso de um engenheiro mecânico ou um engenheiro, não é informático, mas Sim, eletrotécnico, estou a alguma perceber. coisa assim, estás a Ok. perceber? Pronto, é um bocadinho por aí. É claro que se a máquina já vier completamente
pronto, se for super eficaz, eu chego lá e digo 200 graus. Ok, A máquina já está. faz os 200 graus, mas o estás a engenheiro perceber? mecânico já lá Mas o trabalhou. engenheiro mecânico, se calhar, faz uma máquina para um processo Oh, diferente se eu exatamente. quiser, estás a perceber? Pronto, é um bocadinho os papéis. Ok, mais. Vamos já para o projeto industrial. Ok, é uma cadeira muito top, digo-te já. Ok. Primeiro é uma cadeira, digamos assim, que é no final, só para dar uma contextualização, basicamente é uma cadeira no final de licenciatura, é basicamente a mini tese, digamos Ok. assim. O que é que aquilo acontece? Tu tens quase o trabalho de uma tese, ou até podes ter mesmo um trabalho de uma tese, e vais fazer a apresentação, vais escrever a coisa. O que difere é que é menos páginas, digamos assim. Na tese não tens limite, ali tens um limitezinho, e não é grande, digamos assim, e não vais tão a fundo como na tese. Ok. Na tese tens que ir mesmo aos detalhes Sempre todos, mas ali tu tens que perceber o que é que estás a fazer, não Claro, tens que óbvio. andar ali a escavar tudo em mais os detalhes, mas tens que perceber o que é que estás a fazer e as avaliações depois são rigorosas. E o que é que este projeto industrial é muito importante na nossa formação e é uma cadeira que eu acho que muitas licenciaturas não têm. 2 pontos. Metem-te muito em contato com a indústria porque a maior parte destes projetos industriais são feitos em parceria com uma indústria. Ok. A Basicamente, trabalhar para listagem. aquela indústria. Sim, a listagem até é feita problemas que as indústrias têm ou uma coisa que querem desenvolver e lançam o projeto à universidade e as pessoas trabalham Vai em ser função muito com a fixe. indústria. E depois o segundo ponto é, estás a trabalhar com a indústria e tens acesso aos equipamentos. Tu vais mexer nas máquinas, tu vais trabalhar com as máquinas, tu vais te ambientar ao processo. E é um bocadinho isto que é muito bom. E às vezes... No fundo é o estágio que vocês têm, né? Sim, é um estágio, porque normalmente estágio aplica-se à tese, ou então tem que ser por fora, mas ali é mesmo uma cadeira que tu trabalhas muito, não fazes um estágio porque não vais todos os dias à empresa e assim, Certo. mas tens muito contacto, e até o nosso departamento tem muitas máquinas, e é lá feita muita investigação, e tu vais ter muito contacto com essas máquinas, com os processos, com as dicas e as manhas e essas partes Boa. todas, tu vais aprender muito, e vais trabalhar com engenheiros, digamos assim, ou seja, é ali um processo muito prático e muita aplicação teórica que acho que é fundamental, tipo, ao desenvolvimento de cada estudante. Ok. É algo único neste curso. Sistemas de modelação tem outro nome também. Sistemas de modelação, o quê? Sistemática? Não, É não uma isso. coisa assim, mas Ok. sim, basicamente é uma cadeira muito boa, que eu achei muito a piada, e porque cada vez mais o mundo está a ficar um bocadinho digital, digamos assim. E o que é que esta... Um bocadinho, muito, exatamente. E o que é que esta cadeira faz? Temos um software e nós vamos fazer o nosso design da nossa peça, e é uma cadeira basicamente o que te pede é, pega numa peça. O setor diz, pensa numa peça qualquer e chega-me com ela. Ele depois logo decide se é demasiado difícil ou demasiado fácil, estás a perceber? Também não pode ser muito fácil. O que é que tu vais fazer? Tu vais desenhar essa peça no software, ou neste caso, nós temos uma cadeira mesmo para aprender a fazer o desenho. Por isso ela às vezes não nos pede para desenhar, podemos ir Diz-me só buscá-la. qual é o nome dessa cadeira do desenho. É desenho. da DEFAC, que é desenho fabricativo. Não, Ok. não é fabricativo. Já não me lembro bem, mas Ok. tem a ver com desenho nestes computadores. O Ok. programa é o SolidWorks, se quiserem pesquisar, é muito engraçado. Ok. Basicamente, basicamente nessa cadeira fazemos só o desenho, aprendemos a mexer com o software, a fazer o design. Nesta cadeira, que é em particular importante para o curso de materiais e que eu achei muito, muito especial, nós vamos pegar nisso e vamos fazer uma análise a propriedades mecânicas, ou seja, sem termos que fazer a peça, podemos fazer uma análise de propriedades mecânicas, propriedades térmicas, aerodinâmicas, termodinâmicas, digamos assim. Tens ali uma ferramenta, um software que te deixa fazer a peça. Tu podes experimentar, eu se quiser posso chegar a casa e fazer uma peça qualquer e começar a fazer testes, estás a perceber? E depois, Testes em que sentido? imagina, se eu quiser, eu vou dizer o que é que eu fiz. Ok. Eu gosto de jogar basquetebol. Ok. E o que é que eu fiz? Eu fui pegar num poste de basquetebol e depois, agora vou já ligar à segunda parte da cadeira, porque não é só isto. E o que é que acontece? Eu desenvolvi o poste de basquetebol, em que podes fazer uma otimização de design ou uma otimização de custo, de peso, consoante a aplicação que tu queres. Por exemplo, se quiseres fazer um carro para
para a Fórmula 1, não te interessa o custo, queres é baixar o peso ao máximo, estás a perceber? Ok. Ou então, se tu quiseres fazer algo para o dia-a-dia das pessoas, interessa-te baixar o custo, o peso. Ok. Tem que ser ali coisa, mas o preço é que interessa, estás a perceber? Pronto, e depois podes focar um bocadinho nisto. E então, tu vais fazer o design, vais fazer o teste destas propriedades para ver se aguenta ou não com a força que tem que estar submetida, ou a temperatura, ou não sei o quê, e depois consegues fazer uma análise através de um software suplementar, mas também ainda é nesta cadeira, que te permite ver análises ecológicas, financeiras, ou seja, fazes mesmo um estudo teórico, mas Daquele prático, material, estás a perceber? daquele material e daquela estrutura. Sim, exatamente. Ou seja, se eu quiser a casa dizer, ok, eu estou a ver aquele candeeiro, Certo. ou então este coisa aqui, e ok, eu acho que isto não está bem feito, acho que conseguia fazer melhor. E mais leve e mais barato. leve e mais barato. E vais lá e testas, E eu vou desenhas, começar a testas. testar, vou começar a fazer uns cálculozinhos, tabelas, não sei o quê. Dá trabalho, não vou Claro, mentir, acredito. mas é algo interessante e dá para experimentar e fazer algumas coisas e fazer coisas engraçadas Ok. até. Parece E acho muito engraçado. fixe. É uma espécie Digamos de assim, é uma prática teórica, digamos Sim. assim. É uma espécie de um Sims, quase. Quase. É um Sims para É jogar engenharia, Sims. basicamente. Ok. O que é que tenho aqui mais? Desenvolvimento microestrutural. Ok, isto é uma cadeira que eu não vou falar muito porque é muito específica, tem muitas coisas, Sim, mas é basicamente brevemente. Que eu ainda tenho aqui mais uma ou duas que Ok. queria ir por isso. Muito breve, para não entrar em grandes detalhes porque é muito específico, falar um bocadinho porque é que esta cadeira é importante. O engenheiro de materiais, eu estou a falar em propriedades, mas estas propriedades que nós estamos a fazer são muitas vezes microscópicas, nanoscópicas, ou seja, tamanhos muito pequenos, estás a perceber? Certo. E então nós vamos aprender um bocadinho neste desenvolvimento microestrutural como é que se forma ou como é que o processamento podemos chegar a estas fases ótimas, digamos assim, ou propriedades ótimas, através do estudo daquelas coisinhas muito pequeninas, estás a perceber? Só para ver se eu percebo. Estudar as pequenas propriedades de um Sim. material. Às vezes átomos, partículas, estás Ok. a perceber? Para perceber como é que o material pode estar na Sim. sua forma ótima. Exatamente. Por exemplo, nós olhamos para um material, para esta caneca, na sua forma grande, digamos assim. Mas nós, quando estamos a estudar as propriedades, vamos olhar para ela microscopicamente. Ok. Porque às vezes o arranjo dos grãos, dos cristais, às vezes até dos átomos, influencia estas propriedades, estás a perceber? Ok. E é um bocadinho isto. E agora, não é nesta cadeira, mas também é importante deixar aqui o coice que o engenheiro de materiais não é nada sem microscópicos. Sem Ok. microscópios. Ok. De deixar aqui, Utilizam tipo, muito. é muito importante mexer com tudo e métodos de análise, estás a ver? Tipo, DRX, ok, são coisas à toa que não vais conhecer, também não vale a pena explicar. Ok, de repente tu estás Mas a falar sim. chinês. Mas para ver, por exemplo, composições químicas, para veres microscopicamente o que é que está a acontecer, estás a perceber? Ok. E estas técnicas todas é muito, muito bom. Pois, eu não tinha pensado nisso, que é no fundo, ok, estão aqui a trabalhar com a cerâmica, vão moldá-la, mas no fundo têm que saber mesmo Sim. como é que ela funciona. Técnicas de análise, por exemplo, eu vou pegar nesta técnica, se eu quiser fazer um estudo, o que é que eu faço? Eu parto-a, vou parti-la e vou levá-la ao microscópio para ver Ok. o que é que eu consigo ver, estás a perceber? Ok. E é um bocadinho isto. Ok. Depois tenho aqui uma que eu achei interessante, não sei porquê, competências transferíveis. Eu não sei o que é isto. Ok, competências transferíveis não tem nada a ver com materiais, Pois, mas eu posso falar um supus. bocadinho com disso. Basicamente é uma cadeira que eu acho engraçada, é uma cadeira que está a começar agora na Universidade de Aveiro. E o que é que acontece? É geral aos cursos da Universidade de Aveiro? Sim, acho que quase todos a têm. Ok. Mas acho que todos a têm, sinceramente. O que é que acontece? É uma cadeira composta por 3 módulos, digamos assim. É quase como se fosse 3 semestres. É mais ou menos um mês de aulas cada uma. Ok. Tu vais falar de 3 coisas à toa que tu podes escolher. Por exemplo, eu este ano falei de materiais de desenvolvimento sustentáveis no primeiro módulo, energias renováveis no terceiro e fábrica aditivo, que era basicamente impressão 3D. Ok. No coisa, ou seja, Mas coisas tu que não têm ligaste muito isso a ao ver. curso, mas podia ser, Mas sei só lá, podia- fotografia. Ok, não tão... Não tão longe. Não tão longe. Temos ali tipo uma listinha, estás a ver? Mas é uma lista que abrange tipo várias coisas Ok. muito Podia generalizadas. ser gestão. Por exemplo, acho que tens cadeiras de gestão. Ok. Se não é, porque não sei se viste, mas tens competências transferíveis 2, mas também tens a 1. Sim, Ou seja, sim, tens 1 e 2. Eu acho que na 2 não está, mas na 1 tens lá economias e coisas Ok. assim, estás a perceber? Pronto, e é um bocadinho por aí. Não é uma opção super livre todas as cadeiras, mas tens ali uns quantos módulos que podem engraçar. Sim, Se eu é quisesse, fixe para podia ir complementar. aprender programação.
nesta cadeira. Uhum. Não é algo que eu esteja muito interessado, mas, por exemplo, interessava mais a energias renováveis, os materiais tipo sustentáveis, essa parte toda tem mais a ver com o meu curso e pode ajudar mais na minha formação, mas é uma cadeira muito boa porque permite ver Explorar um outras bocadinho áreas. outras áreas Complementar. e complementar a tua formação, exatamente. É Ok. por aí. Última, práticas de tecnologias de materiais. Ok, diga-me assim, isso tens a 1 e a 2? Se por Pronto. acaso não tinha tirado, não me apercebi. Ok, mas pronto, basicamente isso são as práticas de cerâmicas, metais e polímeros. Ou seja, não tem lá no nome, mas é basicamente cadeiras em que tu, não sei se viste, mas tens lá tecnologias de polímeros, tecnologias de Sim, cerâmica, isso tecnologias de reparei, metais. sim. Isso vais dar a teórica, Ok. os números, os processos, tudo. Nestas cadeiras das práticas de materiais, o que é que tu vais fazer? Pôr a mão na massa. Vais chegar à máquina, vais fazer uma extrusão, que é um processo, pronto. Vais fazer coisas práticas, estás a ver? Derreter, vamos falar aqui em Pronto, português. isso é muito mau, mas sim, sim. Pronto, Sim, basicamente ok. vais ver os processos, Manipular vais o fazer, material. vais Ok. testar as variáveis, vais ver, tipo, sei lá, medições, comparar gráficos, Sabes vais que- fazer mesmo papel o mais prático e mais próximo de um trabalho de indústria possível, digamos Sabes o que é assim. que é bem engraçado? Imagina, tu estás-me a explicar estas coisas, isto é Sim. poeda claro na tua cabeça e para mim Sim, é tipo, sim, é sim, uma eu estou a miragem, eu perceber. estou tipo a imaginar, estou-te a imaginar numa sala a fazer isso, Não, mas não, estavas a é um dizer, laboratório. o curso é muito prático então Sim, nesse sim. sentido, e nós vinhamos a falar que a Universidade de Aveiro principalmente tem Sim. bastante prática. Eu posso falar da minha experiência e de algumas pessoas que eu já vi. A Universidade de Aveiro, pelo menos no meu curso, é muito prática. Eu até posso dar o exemplo que nós temos um departamento só nosso, ou seja, nós temos o nosso departamento, e nós temos um auditório, digamos assim, e mais 2 salas que podem servir para dar aulas, que aquilo não é bem assim. Ok. O resto é tudo laboratórios, tudo laboratórios. Ok. Ou seja, muita investigação, os alunos podem muito facilmente chegar ao pé de um investigador e pedir para usar aquela máquina, pedir para ver um processo. É uma universidade muito prática. Eu até vou-te dar o exemplo de uma história que eu tinha contado. Alguns alunos de Erasmus que vinham para cá, de universidades boas e tal, e coisas assim. O que é que acontece? Eles lá estão muito teóricos. Eles vêm para cá e nós estamos a ter estas cadeiras, por exemplo, as práticas materiais, tu agora me falaste, estamos a ter estas cadeiras com eles e coisas muito simples. Pegar numa pipeta e passar de um lado para o outro, uma decantagem, que é quando tens ali digamos assim, pauzinho, sim, ok. e tu metes o líquido para ele cair direitinho, está a ver Sim. coisas tão simples, eles não sabem fazer, eles não sabem estar em um laboratório. Ok. E é isto, se tu queres trabalhar para uma indústria, tu tens que estar o mais ambientado possível, estás a perceber? E sentes que a escola, nesse sentido, a licenciatura prepara-vos bem nesse Sim. aspecto porque é prática. Sim, Mas depois, no mestrado, ou seja, uma das coisas que tu também me disseste foi que fazer mestrado é de facto importante porque Sim. com a licenciatura estás muito abrangente e o mestrado serve para de algum modo tu te especializares numa destas 4 digamos áreas, assim, não é? o mestrado, pelo menos o primeiro ano de mestrado, tu ainda falas muita coisa geral, digamos assim, mas Aham. tu cada vez mais percebes qual é a tua área. Estás- O objetivo ok. é, se tu fores neste mestrado, vais continuar a saber de mais áreas e até mais ramos e depois na tese tu fazes o que tu queres. Especificas-te. Pumba, tu atiras ali para metais, para cerâmicos ou umas coisas super à toa, Mas tu tipo, deste super uma de dica, investigação pura. que é a questão de o curso, ou seja, o mestrado estar muito ligado à indústria da própria cidade. Sim, E sim, tu sim. escolheres a cidade, explica tu isso, escolheres Ok, a sim, cidade sim. consoante. Ok. Basicamente, vamos ver, em Portugal, nós temos a engenharia de materiais, temos, assim de cabeça, temos no Porto, no Minho temos a engenharia de polímeros, que é, digamos, é polímeros, é uma das áreas que eu falei, temos na FCT, mas falando aqui mais no Norte, que é onde eu estou mais ambientado, digamos assim. Nós somos engenharia de materiais e cerâmica e vidro, digamos assim. Porquê? Nós, a Universidade de Aveiro, nosso departamento, que é o DEMAC, a nossa indústria toda ali à volta da nossa cidade tem muita cerâmica, tem muito vidro, ou seja, o nosso curso, digamos assim, querendo ou quer não, nós temos sempre muita formação e acho que falamos abrangidamente sobre muitos materiais, sobre as áreas todas,
mas quer querendo, quer não, há ali sempre uma preferenciazinha para a nossa indústria local. Mesmo quando vem a lista dos projetos para a TES, que as empresas nos põem os problemas, Pois, há ali uma maior está muito maioria ligado. de cerâmica, porque são as empresas mais próximas, mas há de tudo. Ok. Enquanto, por exemplo, no Porto, o próprio nome é Engenharia de Materiais e Metalúrgica, que é, Já está já muito mais tem ligado ao metais, metal. que é a indústria que está à volta. E é um bocadinho por aí que É estes importante as cursos pessoas se falam, terem sim. em consideração, quando escolhem o mestrado, mais ou menos Sim. qual é a área para onde é que querem ir e escolherem a cidade de acordo, porque vai estar sempre... Sim, Ah. se as pessoas conseguirem escolher, porque às vezes é difícil escolher um curso, quanto mais um curso e uma área, Sim. mas sim, é verdade. Ok. Ok, eu acho que é importante nós falarmos aqui disto dos núcleos de Aveiro. Ok. Explica um bocadinho, em Aveiro há um núcleo para cada curso, não é? Sim, falar aqui da particularidade de Aveiro, que basicamente o que é que acontece? Não é como nos outros, eu já vi alguns podcasts, já tinha feito aqui, e não é como nas outras universidades, tens por exemplo o núcleo da moto, ou o núcleo do futebol, eu sei que não é um núcleo de futebol, mas Sim. tens tipo vários núcleos Para dar um para exemplo. várias coisas. Gerais, Sim, exatamente. onde, onde Sim. convergem várias áreas. Exatamente. O que é que acontece na Universidade de Aveiro? Tens a associação académica, digamos assim, que todas as universidades têm, e depois, digamos assim, que ela tem uns filhinhos, assim. Ok. E o que é que acontece? Todos os cursos, quase todos os cursos têm um núcleo. Depois, é claro, se houver necessidade e se a comunidade da Universidade de Aveiro sentir, por exemplo, há um núcleo da bicicleta, há um núcleo do xadrez, fora dos núcleos dos cursos. Uhum. E estes núcleos, por exemplo, o núcleo de materiais existe, o núcleo de mecânica, o núcleo de física, química, blá blá blá. Todos os departamentos têm basicamente um núcleo, todos os cursos. E estes cursos, estes núcleos, focam-se muito em servir a comunidade que representam. Por exemplo, o núcleo de materiais faz atividades muito focadas para os estudantes de materiais, ou seja, workshops na área, palestras, ou seja, há ali uma formação extra e mesmo atividades, por exemplo, desportivas e extracurriculares, soft skills, que há uma entidade, que é o núcleo, que vai proporcionar aos alunos de materiais. É um E bocado vocês, isso. é um bocado vocês enriquecerem Sim. ou complementarem o vosso curso ou a vossa capacidade Sim. lá está, os soft skills que vocês falaram, ou seja, sempre ligado aqui ao curso, ou Sim, muito exatamente. ligado ao Há um curso. núcleo que está muito ligado ao curso, sente de perto as necessidades do curso e consegue fazer ali um joguinho, tipo, imagina, sendo que o curso lhe falta, sei lá, coisas na área de metais, uma coisa qualquer, pode tentar procurar uma palestra de metais, trazer um orador de uma empresa de metais e dar ali uma palestra. Isto foi à Certo. toa. Normalmente Sim, não sim, acontece, mas, por mas é exemplo, um exemplo. imagina, há tempos uma matrícula que nos disse, eu acho que temos um bocadinho de dificuldades em Excel, assim mais profundamente. E nós tentámos trazer uma pessoa de Excel para tentar dar um workshop ali para os estudantes e abordar mesmo o tema do Excel para eles perceberem. Ok. É um bocadinho aí. Outra das coisas que a Universidade de Aveiro faz é uma bolha de desportos entre É uma particularidade que esta universidade tem. entre cursos. Sim. Ok. Imagina, há o campeonato, que a maior parte das universidades conhece, que é entre universidades. Exatamente, que isso é o comum. O que acontece na Universidade de Aveiro que eu acho que não acontece em mais nenhuma, pelo menos em Portugal. Há mesmo um desporto, há mesmo um torneio, que é a Taça OA, basicamente, entre todos os cursos, digamos assim. E em que desportos? Quase todos, basicamente. Futebol, basquete, vôlei, handball, setas não sei se há, mas pronto. Mas se houver equipas, vai haver o desporto, basicamente. E é muito fixe porque ocupa quase os 2 semestres inteiros. Está sempre a decorrer, Sim, basicamente. tens a fase de grupos, normalmente até tens 2 divisões, como são tantos cursos. Tens 2 divisões, a A e a B, e depois há os playoffs. É muito fixe, dá mesmo para fazer desporto regularmente. E tu também sentes, ou seja, também anima ali o pessoal que pode ir ver os jogos e isso, não é? Imagina, as equipas normalmente estão ligadas aos núcleos e os núcleos trazem as pessoas e há ali uma envolvência muito de equipas e de disputas entre cursos, depois há sempre algumas rivalidades e não sei o quê, e é engraçado. Okay. Olha, É muito muito fixe, muito fixe. Só para terminar, saídas profissionais, o que é que no fundo um engenheiro de materiais pode fazer, e uma das coisas que é relevante falar é que há uma alta empregabilidade nesta área, não é? Portanto, fala-me um bocadinho como é que está o mercado em Portugal para esta área e que saídas é que há. Engenharia de materiais, mercado.
vou começar por dizer que Engenharia de Materiais é um curso que tem poucas vagas. Normalmente entram 25 a 30. Ok. Ou seja, não há assim tanta concorrência. Estás a digamos assim. dizer na Universidade de Aveiro? Na Universidade de Aveiro. Eu acho que nas outras universidades é igual, por aí, mais ou Ok. menos. Mas na Universidade de Aveiro entram 25 a 30 mais ou menos por Certo. ano. E o que é que acontece? Estes 25 a 30 têm quase emprego garantido. A empregabilidade é quase 100%, porque é uma engenharia muito versátil, porque se tu pensares tudo o que está à nossa volta é feito de Sim, materiais. precisa de um engenheiro de E materiais. tipo, se houver um processamento que não seja tão simples, um engenheiro de materiais pode ser incorporado na equipa de engenharia dessa empresa. Uhum. E, digamos assim, não é querer gravar, mas, por exemplo, quase há ali umas alturas que vem quase todas as semanas um emprego para a página lá do Facebook do nosso departamento. Vem uma oferta de emprego, isto e aquilo, ou às vezes até pensei, pá, se calhar estou um bocado farto de estudar, quero ir trabalhar um bocadinho, mas vou acabar o mestrado primeiro. Mas aí sim, recomendas mesmo que o pessoal vá primeiro para o mestrado? recomendo. Ok. Mesmo se houver competição entre dois engenheiros e mesmo Pois. com um mestrado, aconselho o mestrado em Engenharia de Materiais, Acaba por ser sinceramente. diferente. Aconselho, é muito, muito importante para a nossa formação. 3 dicas para quem vai seguir este curso. Ok, tentem ser o mais práticos possíveis, ir mesmo ali ao detalhe, chatearem-se, tentarem ir aos laboratórios, mesmo ver como é que as coisas acontecem. Tipo, imaginem, eu estou a fazer o meu projeto, mas sei que os meus amigos estão a fazer aquele projeto. Vou ao laboratório chateá-los, vou ver o que é que eles fazem e digo, espera aí, deixa-me mexer. Eu até posso dar um exemplo, por exemplo, manufatura aditiva, da impressão 3D que nós estávamos a falar. Eu nunca fiz um projeto mesmo em manufatura Ok. aditiva, mas eu já mexi muito em máquinas de manufatura aditiva só por pura curiosidade, Querias, estás a ok. perceber? Basicamente tenham curiosidade, estudem, tipo, ok, não vou dizer que se forem para lá e não gostarem vai ser algo muito fácil, mas basicamente se gostarem daquilo é uma área que se faz bem. Acho que não é um curso assim tão complicado como isso, digamos assim. Claro, tem as suas complicações e há ali cadeiras que são um E bocadinho no mais fundo, chatas, é uma não engenharia. E é uma engenharia, Portanto, pronto. Sim. Mas sim, eu acho que se faz bem. Basicamente a minha maior dica, ignorando um bocadinho as 3 dicas que tu me pediste, Sim. mas a minha maior dica é tentem ser o mais prático possíveis, porque isso é que vai importar Praticar. e fazer a diferença quando vocês estiverem no vosso emprego. Porque a teoria, vou-vos ser sinceros, ninguém decora a teoria de 5 anos ou de 3 anos. Tens que ir buscar, tens que ir estudar outra vez, mas a prática não se esquece, digamos assim. E é esse o meu conselho. Ok, parece muito bem. Ok. Muito obrigado, Bernardo. Nada, muito obrigado pelo convite. Uma excelente entrevista. Fiquei um bocadinho mais esperançoso quanto ao nosso futuro. Quem sabe? Quem sabe se não vai correr tudo bem. E vou-te só dar uma última dica para terminarmos. Sabias que, por semana, os Estados Unidos deitam fora garrafas de plástico suficientes para dar a volta ao mundo 5 vezes? Acredito, sinceramente. Eles são tantos e a cultura deles é um bocadinho bota fora, bum bum bum, sem parar de dar. Acredito perfeitamente. muito. Bom, É muito. Obrigado, Muito Bernardo. prazer. um prazer foi meu. E este quadro está aqui? Está ali. Ou não? Este quadro está aqui? Acho que não. É só isto.